Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui é o canal Maderarte Udi, apaixonado por marcenaria. Conforme nós falamos, para você clicar no vídeo que está ao lado, porque a introdução ficou muito longa, ou ficaria muito longa, nós falamos de centro de ordenação e organização. Alguns vídeos nossos têm essa dica. O que nós fizemos? Organizamos todas as nossas madeiras captada aí em descarte de material, em parceiros de galpões de marcenaria, e criamos um stand, né, umas prateleiras bem organizadas, para a gente não só separar nossas madeiras, mas organizar nossas madeiras de modo que a gente consiga levar, escolher, selecionar cada tipo de madeira para cada projeto específico. Então, o tour da nossa oficina começa pela organização da nossa matéria-prima, porque sem a madeira não adianta falar de marcenaria. Ela é a matéria-prima, ela é o nosso ouro, ela é tudo que nós precisamos para fazer qualquer coisa. Valeu? Então vamos caminhar, vamos andar pela nossa oficina? Vamos andar pela nossa oficina? Legal. Bom, aqui nós temos uma serra antiga, uma serra esquadrejadeira. Foi uma das primeiras serras que eu adquiri na pandemia. Então essa serra está com uma lâmina da Freld de 30 milímetros. É uma serra antiga, mas muito potente, tá? Ela tem uma capacidade de corte excelente. Liga aqui para vocês darem uma olhada. Esta serra aqui é a nossa plataforma de cortes brutos maiores. Por exemplo, uma maçaranduba, eu corto aqui sem problema nenhum, porque ela é uma serra potente. Então ela nos atende para fazer os cortes maiores, para depois levar para uma serra com maior precisão, para fazer os cortes menores. Aqui foi uma das primeiras serras que eu comprei, é uma Black Deck, uma serra de bancada. Eu tenho também um carinho muito grande por ela. Nós estamos preparando ela para fazer uma bancada para ela, para usar ela para fazer tipo aqueles cortes de acerto, aqueles cortes que não precisa tanta precisão, entendeu? Para não ficar desgastando a lâmina da nossa DeWalt 745, então eu uso muito essa serra aqui. Aqui está o nosso desempenho, tá? Nosso desempenho está funcionando, é onde a gente usa também para tirar o grosso da madeira, principalmente para eu que trabalho com pallet. Entendeu? Então tá aqui o nosso desempenho. Você observa que ainda tem algumas coisas para organizar. São madeiras pequenas que nós vamos fazer um segmento de caixas aqui para alocar essas madeiras pequenas. Nós temos aqui o nosso compressor de 140 libras que nós utilizamos para pintura. É um compressor bastante potente, bastante grande. Ele está assim para que o barulho, o som seja amortecido, está numa base de pallet de borracha, plástico, e todo envolvido com pallet, com madeira, de modo que esse som seja abafado e não agrida tanto a casa, porque isso aqui é o terraço da minha casa, onde está a minha oficina. A minha esposa quase me bateu quando eu liguei ele a primeira vez. Então eu procurei fazer hermeticamente fechado um ambiente para ele, tá? Onde o som dele, que é muito alto, fique abafado por uma base de borracha que amortece a vibração e por uma caixa de pallet que vai fazer com que esse som fique reprimido aqui dentro. Então ficou muito bom. Agora vamos dar continuidade. Estou explicando esses detalhes porque não adianta eu fazer um tour pela oficina sem te explicar. Aqui nós temos a nossa bancada, que parte da nossa amostra de bancada, do nosso esmeril. É quase impossível você ter uma oficina e não ter essas duas ferramentas. Aqui é onde nós fazemos as dobras, seguramos, desentortamos, fazendo todo tipo de ajuste de ferro, criamos algumas coisas. Aqui nós botamos os mordentes, está guardado, mas aqui nós temos mordente de alumínio. Então ele é uma amostra de bancada de 5 polegadas,
tá? Muito boa, me atende muito bem. Isso aqui é o esmeril da Gama, que também nos atende muito bem. Nós temos uma pedra mais grossa, outra mais fina. Aqui eu, inclusive, afio minhas brocas. E eu consigo afiar minhas brocas. Até isso eu faço aqui, tá? Aqui eu consigo também fazer a afiação de algumas ferramentas, tirar desgaste de chave de fenda. Eu faço tudo aqui. Aqui é a nossa furadeira industrial, uma furadeira que me atende muito bem. É a GMEG, tá certo? Então aqui nós fazemos toda a nossa furação, entendeu? Todo o nosso trabalho de furação de precisão nós fazemos aqui com essa furadeira. Aqui é a nossa serra de meia esquadria da Skill, tá? Nós fizemos aqui um batente, já passamos para o vídeo, está tudo riscado assim, porque é aqui onde nós fazemos os nossos projetos, é aqui que nós fazemos os nossos cortes de precisão. E uma coisa que eu sempre mostro e que é importante, a sua bancada, ela precisa ter simetria. Sua bancada, ela precisa, não com essa madeira, porque essa madeira aqui está muito torta. Deixa eu ver se eu tenho uma madeira aqui mais simétrica. Só um instante. Pronto. Olha aqui, ó. Então, em qualquer ponto dessa bancada, eu consigo atravessar uma madeira de lá até aqui. Eu consigo cortar aqui uma perna de 3 sem provocar inclinação, sem provocar conicidade, porque quando a perna de 3 correr em toda essa superfície, ela vai encontrar uma superfície não só nivelada, mas ajustada nos quadros, tá? Então, é uma serra muito boa, me atende muito bem, tá? Aqui nós estamos colocando uma parte elétrica, vamos distribuir disjuntor e parte elétrica em todas as nossas bancadas, então nós já começamos aqui o projeto, né? Para não ficar usando extensão. Então aqui nós estamos começando esse trabalho, tá? A plugar aqui e evitar que ficar arrastando o fio pela oficina usando como extensão. Então essa aqui é a nossa primeira bancada, que eu chamo de bancada de primeiro corte, né? De precisão. E passando desta bancada, nós vamos trabalhar agora com a outra bancada, que é a bancada da nossa Makita, tá? Essa serra de meia esquadria aqui, ela é excelente, tá? Ela é uma serra que eu posso cortar até uma tábua de 30, tá? Então ela tem diversas características. Nós já passamos vídeo dela aqui no canal, explicando tudo sobre ela, ou melhor, tudo que nós conhecemos sobre ela, né? Que nós não conhecemos tudo. Então, aqui é uma bancada separada, com a mesma característica. Aqui tem uma base de vidro, tá? Que nós usamos não só para cortar madeira, mas também para fazer colagem. O fundo é de vidro, então aqui nós fazemos colagem para fazer uma mesa machetada, fazer uma colagem de madeira, juntar madeira. Então eu preferi colocar uma base de vidro temperado para não ficar colocando plástico para toda hora. Muito bem. Aqui é a nossa bancada lateral, oposta à primeira bancada, onde nós colocamos tomadas em todas as bancadas. Então todas essas máquinas, elas têm tomadas individuais, entendeu? Então, ó, eu ligo essa máquina numa tomada individual, eu ligo essa máquina aqui, que é a minha serra tico-tico de bancada, também numa tomada individual, porque isso aqui é a nossa lixadeira. Agora aqui uma lixadeira que foi feita com tanquinho, tá? Motor de tanquinho. Nós também temos uma tomada individual para ela, onde nós fazemos arredondamento de canto, muito prático. Então essas ferramentas aqui são nossas ferramentas de acabamento, tá certo? Tudo organizado em linha, tomadas individuais. Lembra quando nós falamos de ordenação? Quando nós falamos de senso de ordenação, de organização, de ordem, é basicamente isso aqui. Agora nós vamos caminhar para a parte mais importante. Isso aqui é um depósito de lixa que nós fizemos, ó. Aqui depois eu vou adesivar, porque fizemos recente, e colocar aqui a gramatura de cada tipo de lixa
para a gente estar manuseando. Ó, muito bem legal, ó. A gente puxa, ó. E você vai poder identificar as lixas pelo nome dentro dele. Aqui eu criei uma bancada com ferramentas pesadas, bem reforçada, para ficar ao alcance. Então a ideia do projeto é colocar todas as ferramentas próximas, visíveis e ao alcance das mãos, para não ficar ferramentas espalhadas em torno da oficina. Então nós temos aqui, eu brinco, né, que é o cantinho da nossa maquita. Então aqui eu tenho 2 lixas de fita, eu tenho aqui uma serra mármore, eu tenho aqui uma maquita reserva, uma tupia reserva e aqui uma tupia principal. Aqui seria uma esmerilhadeira da Black Deck, tá no lugar aqui do espaço da maquita, e aqui é o nosso pinador. Eu tenho 2 pinadores, tem esse pinador da maquita que é o AF505N, excelente, que eu uso com serviço de maior precisão, e depois vou mostrar o outro que nós temos do MTX. Tirar esse banco aqui. Bom, aqui é o nosso quadro de usinagem. Por que usinagem? Aqui nós trabalhamos mais com as partes de desbaste, furação. Aqui é uma ideia que isso aqui deu um pouquinho de trabalho, mas é uma ideia legal que eu tive. Eu peguei todas as minhas planas, em vez de colocar elas em locais pesados, eu idealizei uma forma de utilizar as minhas planas, por mais pesado que seja, sem ter muita dificuldade para guardar e tirar, e protegendo a lâmina dela, que é o fundo da umidade do ar e da corrosão. Então, como é que eu faço para tirar essa plana? Eu tenho aqui uma sobra de espaço, eu levanto ela, trago ela para trás, olha isso. Isso aqui é uma ideia que me deu muito trabalho, mas que é bastante funcional. E caso ela caia ou venha escapulir da mão, ó, eu ainda tenho uma caixa para protegê-la. E o que eu faço nessa caixa? Nessa caixa aqui eu uso luvas, eu posso usar uma luva em cada caixa, posso colocar ainda alguma coisa em cada caixa, então todas elas seguem o mesmo princípio. Ó. Olha aqui, ó. Todas elas, ó. Elas não caem porque elas estão amparadas. Tá vendo aqui, ó? Então uma ideia que deu trabalho, mas é a ideia que eu gostei muito. Entendeu? E hoje tá aí bem funcional. A hora que eu quiser tirar qualquer plana dessa, é simplesmente subir, puxou para trás, ó. Subiu, puxou para trás. Subiu, puxou para trás. Essa leve inclinação ela já tá solta, ó. Para evitar que caia no chão, eu coloquei essa caixa de sustentação para qualquer golpe que venha derrubá-la ou você perder o controle de cair no chão. Então aqui nós temos nosso suporte de chave de fenda maior, chave de fenda menor, chave de grife, aqui nossas espátulas, aqui as nossas brocas, nosso abafador, nosso óculos, nosso pé de cabra que usamos muito, pallet, aqui a nossa lixadeira de aço, tá? Aqui o nosso setor de parafuso, aqui eu uso essa caixinha de parafuso para armazenar os parafusos que nós usamos. Aqui tem uma caixa de parafuso que nós damos do atacado. Aqui nós colocamos o quadro da esmerilhadeira e seus discos, tá? E as fitas que nós usamos. Aqui a minha máscara e aqui uma caixinha para nós guardarmos nossos estiletes, nossos pincéis, nossas canetas. Aqui distribuímos as nossas chaves de boca, aqui as chaves da tupia, as chaves da esmerilhadeira, aqui está os nossos grampos variados, aqui está nossa ferramenta de silicone, aqui a nossa máscara de solda, aqui um cantinho para o nosso metro, aqui nosso quadro onde nós temos em cima uma moldura com o nosso serrote japonês, serrote comum. E aqui eu usei para disponibilizar as nossas parafusadeiras. Como não tem outras parafusadeiras ainda, só temos 2. Aqui eu coloquei um macetezinho de borracha, aqui o nosso pinador MTX, aqui outro macete maior, aqui a nossa serra tico-tico da Skill, aqui a nossa furadeira Bosch. Aqui eu disponibilizei vários
potinhos de maionese com seus parafusos, bucha, enfim, todas essas miudezas ficam aqui, as cavilhas, tá? E passando por esse outro quadro aqui é o quadro das tintas, é o quadro das colas, é o quadro das massas. Então aqui é onde nós vamos fazer os acabamentos, os acertos, as colagens. Então, e aqui nós temos o Lusite, que é o Zenite, para tirar a ferrugem, limpar algumas coisas que porventura vem enferrujar. Aqui é o nosso espaço onde nós colocamos as caixas das nossas furadeiras, das nossas parafusadeiras. Aqui embaixo nós vamos encher de prateleira, fazer gaveteiro, ainda não está pronto. Aqui é a parte central, é o nosso cartão de visita, é a nossa apresentação. Essa logo foi feita aqui na minha gráfica, porque eu tenho uma gráfica, então eu fiz a logo em recorte eletrônico, tá? Simbolizando uma serra e mais 2 martelinhos, Madeira Woodwork. E em torno dela eu coloquei as serras físicas de verdade. Então aqui nós colocamos as ferramentas que nós mais usamos bem à mão, para não ficar muito difícil a retirada. Aqui tem nossa tupia, aqui nós temos, tá, nossa caixinha de fresa que nós utilizamos, tá? Aqui nós temos outra caixa de fresa, fresas diversos tipos de fresa, entendeu? As buchas redutoras para cada tipo de fresa, as chaves que nós utilizamos para tirar e trocar as fresas, tudo guardado hermeticamente para evitar corrosão. Aqui nós temos os nossos multímetros, que nós utilizamos o multímetro para fazer medição, para fazer instalação, para verificar se uma ferramenta, quando tiver com mau contato, está dando continuidade ou não. Aqui nós fizemos um nicho para guardar nossos lubrificantes, o tine, nossas colas rápidas, nossas colas de madeira, entendeu? Aqui nós usamos nossa escova de aço aqui para tirar as superfícies mais grossas. E aqui é o nosso quadro de entrada. Aqui nós colocamos nossos equipamentos de precisão, aqui nós temos nossas lâminas de serra, aqui nós temos nossas ferramentas para substituir os calibres dos nossos pinadores. Aqui nós temos nossas tarraxas, serra, esquadro, nós temos nossa lima bastarda, nós temos nosso paquímetro, nós temos o nosso nível, nós temos nosso esquadro combinado, tesoura, e aqui nós temos gomiômetro e alguns quadros combinados, que para muita gente não tem muito efeito, mas para mim serve muito bem, tá certo? Então, aqui nós temos, tá, as nossas ferramentas de fixação, tá? Nós temos aqui as nossas ferramentas de fixação, nosso grampeador, entendeu? Nós temos aqui uma coisa interessante. Eu peguei todas as sobras de furação das nossas serras, ó, nossa serra copo, foi o que eu fiz. Coloquei os restos de modo que eu consigo afastar, ó, e uma vez que eu coloco a ferramenta, ela não vai vir ao chão, por quê? Ela está fechada por isso aqui, ó. Aí o que eu faço? Afasto, tiro, coloco, ó. Afasto, suspendo, tiro e coloco. Então, uma vez colocada, essas ferramentas nunca virão ao chão. Aqui é a nossa sequência de serra-copo, entendeu? Aqui é os nossas ferramentas do nosso arrebitador, como eu falei, ó, a chave para eu separar os tipos de arrebite. Aqui é a nossa trena, a nossa sequência de formão e nossas ferramentas especiais, tá? Aqui fica o nosso aspirador, tá certo? Aqui nós temos um compressor que nós usamos com o nosso pinador, tanto o MTX quanto o da Makita. E agora vamos para a nossa bancada. Aqui foi muito interessante porque essa serra ficava numa bancada que nós chamávamos de Frankenstein. Era tão ruim que os cortes saíam torto e o chão aqui é muito irregular. Você vai perguntar, por que não colocou rodinha? Nós não colocamos roda porque o nosso chão é muito irregular e eu preferi colocar esses pés ajustáveis através de porca contra porca para eu trazer a bancada para o nível segundo as irregularidades do chão.
Caiu aqui o microfone, vou colocar de novo. Então, o que nós fizemos? Criamos um berço, isso está no vídeo. Nós temos toda uma construção dessa bancada e a ideia é colocar essa máquina dentro de uma bancada nivelada, tá? Nivelada, tá? A ponto de a madeira passar e não encontrar resistência. Então ela está totalmente nivelada. Colocamos aqui ela dentro de 2 janelas, ó. Ela toca na serra e está toda dentro de um compartimento que eu fiz um rasgo para ela ficar totalmente protegida e escondida. Então eu posso manusear essa serra, ó, por cima da bancada. Ó. Ela vai até o seu final, ó. Quando ela toca aqui no batente final da serra, ela ainda não chegou no final. E criamos janelas para tirar a nossa régua, tá? Criamos janela para retirar a nossa régua. Então a nossa régua ela pode ser tirada sem problema nenhum por meio dessa janela, senão não teria como tirar essa régua, andar com essa régua. Então essas janelas, além de me permitir tirar a régua, ela também me permite entrar com a mão para fazer possivelmente algumas correções de altura, de ajuste, de nível da serra, porque essa serra está parafusada, ela está fixada à base da nossa bancada por tipo borboleta. Ó, eu estou forçando aqui para você ver como é que eu faço. Ó, ó. Então, por meio dessa borboleta, eu coloco pequenos calços para trazer ela para o nível que você viu. Eu preciso de alguns calços, tá? Porque o chão é irregular. Então, nem tudo aqui eu consigo simetricamente sem fazer alguns ajustes finos. Então, nós fechamos essa frente, criamos 2 prateleiras laterais para a gente colocar algumas coisas que interessam aqui. Eu coloquei minha ferramenta de bit, né, da Bosch. Você vai falar assim, você gosta de Bosch? Gosto. Bosch é muito boa. Aqui é uma caixa da nossa esmerilhadeira da Black Deck e dentro desses compartimentos nós vamos colocar outras ferramentas. Então essa bancada aqui, ela ficou muito boa porque eu posso cortar madeiras um pouco mais largas ao longo, ó, ao longo dessa bancada. Então eu posso cortar madeiras maiores aqui, tá? Então isso aqui é o nosso guia de corte da madeira. E fora dela, o que nós fizemos? Como ela fugiu a característica dela, de quando ela vem, então nós colocamos aqui o nosso guia, o nosso protetor de guia de madeira de corte quando nós empurramos as madeiras. Aqui as chaves de troca de serra. Aqui nós já colocamos a serra oficial da DeWalt aqui. A gente prende a serra e prende as ferramentas que nós utilizamos para trocar a serra. Então ficou uma bancada bem compacta, bem distribuída e detalhe, totalmente com sobra de madeira. Totalmente com sobra de madeira. Então isso aqui é o nosso painel, tá? Que foi feito com sobras de madeira, tá? Nada aqui foi comprado sob medida, tá? Isso aqui foram tábuas de pinos que nós compramos em madeireira e que já estava sendo lançada para a ponta de estoque, entendeu? E fomos juntando dessas madeiras que vocês viram ali as melhores peças e fomos fazendo dessa forma, tá certo? E aqui algumas coisas que nós já estamos produzindo aqui, ó, já há algum tempo e, como eu falei, ó, são bandejas que estão sendo produzidas com sobras de materiais. Isso aqui foram bandeja para o Dia das Mães, ó, muito bem acabada, muito bem feita. Aqui, nossos quadros personalizados, o Eucatex, colado, impressão laser colo, e que nós vamos colocar molduras de pino aqui, tá? Mais para frente nós vamos estar mostrando a você como é que nós vamos fazer. Isso aqui é um cintel que nós improvisamos, já falamos sobre ele, ó. Através desse cintel aqui, ó, eu posso fazer alguns riscos, fazer alguns ângulos, ó. Então, através dele eu uso
como um compasso, mas na verdade é um sintel improvisado e tem me sido muito útil. Isso aqui, quando eu tenho uma madeira em que o corte é muito crítico, eu utilizo essa ponta de parafuso para ele ter uma garra melhor na madeira e quando eu vier fazer esse movimento aqui, ele conseguir realmente evitar com que a madeira suba. Por exemplo, existe corte que eu estou fazendo que a tendência da madeira é subir. Então o que eu faço? Eu faço esse tipo de movimento, como ele tem uma ponta, ele entra na madeira, ele evita com que esse outro aqui deslize. Então não tem como ele deslizar. Então eu vou com ele, eu vou empurrando ele dessa forma, à medida que a madeira não levanta, porque a tendência de algumas madeiras é levantar. E isso é perigoso. Entendeu? E aqui o nosso goniômetro, que eu confesso a você, não gosto muito porque tem muita folga. Mas estamos fazendo uma caixa, né? Nós vamos fazer aqui um dig, que é um gabarito, para pequenos cortes, não só em ângulo, mas em medida pequena. Então nós vamos fazer aqui um gabarito para esses cortes transversais, para evitar o touchback. Então isso aqui é o tour pela nossa oficina, tá? Eu queria te mostrar, ó, totalmente aberta e agora totalmente fechada, tá certo? Então está aí, entendeu? O nosso tour pela nossa oficina. Aqui nós ainda temos muita sobra de madeira, tá? Nós não colocamos lá porque são madeiras pequenas. Nós vamos fazer algumas caixas grandes e separar por tipo de madeira, cor, gramatura, densidade, para quando nós formos executar os nossos projetos pequenos, tipo, por exemplo, aquela cesta ali, a gente vai ter uma caixa só para pinos, uma caixa só para cedrim, peroba, ou seja, a gente vai tentar selecionar essas madeiras para encurtar o tempo de escolha e também proporcionar um acabamento melhor aos nossos projetos, ok? E você observa que todas as nossas bancadas, elas têm prateleiras embaixo para guardar. E para finalizar, aqui é a nossa área de trabalho. Eu costumo dizer que isso aqui é o setor mais importante da nossa oficina, porque aqui foi através dessa área de trabalho que eu fiz essa bancada. Aqui nós colocamos todo o berço, fazemos toda a articulação da estrutura, entendeu? Até onde cabe, e através dessa estrutura aqui montada, gabaritada, posta no esquadro, nós já fizemos o berço e depois nós tiramos daqui só para fazer os fechamentos. Então essa bancada ela foi toda construída aqui em cima. Por quê? Aqui eu tenho um espaço grande, nivelado e no esquadro. E eu ainda tenho todo um compartimento embaixo para guardar o que eu quiser. A ideia aqui, depois, é fazer algumas separações e colocar algumas coisas que eu julgar necessário, entendeu? Ferramentas grandes que eu utilizar, ou até mesmo madeiras de pronto uso que eu estiver fazendo no projeto, que eu estiver usando na hora de corte. Por exemplo, eu vou fazer essa bandeja aqui, ó, em série, em grande quantidade, em grande demanda. Eu posso pegar todos os cortes, colocar aqui debaixo, trabalhando aqui, eu só venho aqui, pego, faço o corte. Pego e faço o corte. Por quê? Eu tenho uma área grande que me proporciona deixar as madeiras de pronto uso próximo da minha serra de bancada para que eu não fique saindo daqui, indo para lá, para o meu depósito, ou saindo daqui e indo para ali. Então, uma vez que eu peguei, selecionei, cortei as madeiras principais, aqui eu só vou fazer o corte final de ajuste, mas já deixando as madeiras aqui. Por exemplo, eu quero cortar várias madeiras dessa num tamanho menor, tá? Ou numa espessura menor. Eu vou pegar várias madeiras dessa, eu vou deixar aqui, ó, estocada, próxima da serra, e o único trabalho que eu vou ter é pegar a madeira, que já está aqui separada, que já foi pré-selecionada, trazer para cá e executar o corte. Ou que seja por espessura ou que seja por largura. Então, essa superfície aqui, essa base de trabalho,
ela tem tanto a função de receber as madeiras que vão proporcionar a armação, a estrutura da arquitetura de qualquer projeto, como também deixar à minha disposição as madeiras pré-selecionadas que vão ser utilizadas na minha serra de bancada, ou nas minhas serras de meia esquadria, ou na minha furadeira, entendeu? Porque ela já passa pela serra maior, que é o corte bruto, para depois vir para cá, se for o caso, uma serra de meia esquadria, que pode cortá-la em tamanhos menores, para depois passar pelo lixamento, tá? E depois que passar pelo lixamento, levar ela até para fazer o corte final, para fazer aquele corte que vai me permitir chegar nesse resultado aqui. Ainda não está acabado, mas, por exemplo, aqui nós temos uma bandeja já acabada, adesivada, com a sua alça, que já foi lixada, trabalhada, que já tem fundo. Então, todo esse processo exige senso de ordenação, senso de organização. Uma oficina limpa e em forma de U. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo andar pela minha oficina, fazer vários tipos de corte de trabalho e, ainda que eu esteja trabalhando com 2 pessoas ou 3, não vou ficar dando cabeçada com outras pessoas. Por quê? A minha oficina hoje está em forma de ferradura, ela está em U. Ou seja, eu trabalho com as minhas ferramentas, consigo dar a volta na oficina, pegar qualquer coisa no painel e ordenar. Então eu tenho minhas ferramentas em ordem. Eu tenho aqui o painel principal, que é o painel de ajuste finos e medida. Eu tenho aqui um nicho onde eu tenho lubrificante, tine, cola. Eu tenho aqui a apresentação das serras, tem as ferramentas portáteis que eu uso. Eu tenho aqui as colas, eu tenho aqui o color jet, eu tenho aqui os vernizes que eu uso. Eu tenho aqui as minhas parafusadeiras, furadeira, serra tico-tico. Eu tenho aqui meus potinhos de cavilha, parafusos pequenos, pregos. Eu tenho aqui meus serrotes, eu tenho aqui a minha área de usinagem, minha área de aperto e fixação. Eu tenho aqui a continuidade da minha área de usinagem. Eu tenho aqui o meu suporte de ferramentas um pouco mais pesadas, mas do mesmo fabricante. Eu tenho aqui a minha caixinha de luva por gramatura, tenho minhas ferramentas de acabamento manual e olha só, para finalizar, o nosso desengrosso, que eu gosto muito, que é da Maxiva, que é onde eu pego as madeiras toda disforme, às vezes encanoada, e aqui eu acerto essa madeira toda e muitos desse painel, praticamente todo esse painel, todas aquelas madeiras de pinos que você está vendo no painel, passou por esse desengrosso, por isso estão daquela forma. Então aqui a gente conclui o tour da nossa oficina com uma segunda bancada, onde nós guardamos as coisas mais pesadas para não poluir e complicar a organização da nossa oficina. Valeu? Então deixa seu like, deixa seu joinha. Esse é o canal Madeirarte Wood. Estamos muito felizes porque nós conseguimos, depois de 2 meses trabalhando de domingo a domingo exaustivamente, concluir o nosso projeto. Resiliência, autodisciplina, autoconfiança, acreditar, ter visão, ser um visionário. Não desiste dos seus sonhos. Sonhos não envelhecem. Se você quer, é porque você pode. Quem vence nunca desiste, quem desiste nunca vence. Então, não olhe para o passado, olhe para a frente. Siga, que o sucesso está em tuas mãos. Valeu! Esse é o canal Madeirarte Wood, apaixonado por marcenaria.